Então, gente, hoje eu assisti a Freira pela primeira vez. Mentira, pela segunda vez. Eu não vou fingir que as minhas maquiagens não estão ficando perfeitas, tá bom? Olha isso aqui, cara. Tipo, realmente parece que... Nossa, tomei um susto. Nossa. Tô morrendo de medo. Mas mesmo assim, desculpa aí o cachorrinho latindo aí, gente. O começo do filme é bem legal. Eu achei bem interessante logo no começo. O jeito que a história começa a ser introduzida já mostra ali acontecendo aquela morte do começo, né? E, mano, é bem assustador. Tá, eu não me assustei tanto quanto eu achei que fosse me assustar. A primeira vez que eu assisti esse filme, que eu também não me lembro de nada porque eu não tava com o olho aberto, eu assustei um pouco mais. Só que tem um susto muito famoso que eu já sabia naquela época, eu já sabia agora também, que é o único que me assustou, que foi o do espelho. Sei lá, ele realmente é bem feito, porque ele parece que vai te assustar de um jeito, que a sombra vai passando na parede, né? E aí quando aparece atrás do espelho, não assusta, e depois um pouquinho assusta. E realmente eu caio toda vez nessa merda. Tem umas 3, 4 cenas que eu me assustei de verdade, que eu falei até palavrões. O começo é bem interessante, porque eu gosto muito de coisas religiosas. Meu filme favorito de terror é O Exorcista. Talvez o meu filme favorito de todos é O Exorcista, o primeiro, né? A menina fica possuída e aí chama lá um padre que vem de um outro lugar lá, que é mandado pra investigar essa parada aí. Acontece quase a mesma coisa aqui, né? Acontece essa morte misteriosa dentro desse convento aí, desse... Como que eles chamam? É tipo abadia. Tanto que a primeira vez que eles falam abadia, eu entendi a abadia. Fiquei pensando assim, eu entendi errado. E aí vem esse cara e chama essa freira, que ainda não é freira, pra ir ajudar. Já cria aquele crime de investigação logo no começo, que junta ela a ele e ainda mais um outro maluco francês, né? Que é bem um personagem interessante, só que também é meio jogado, mas ele é interessante, porque ele que achou o corpo da primeira freira que se matou, né? Aí são 3 pessoas aleatórias que não se conhecem. Nossa, o susto que eu tomei aqui de costa. Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou esperar passar essa parte do filme. Eu achei até interessante a dinâmica deles, é bem bobinho, só que ainda tava parecendo simplesmente um filminho de aventura bem interessante no começo. Aí depois, quando eles chegam lá, começa a acontecer as coisas malucas, aleatórias, que não são aleatórias, mas parecem que são um pouco aleatórias. Mas parece que vira até um It a coisa. Eu gosto muito daquela parte, uma das freiras que estão lá, pra essa freira que acabou de chegar, tem aquele negócio do sangue de Cristo, que eu achei bem legal. Eu lembro de ter visto isso da outra vez que eu assisti e ter gostado desse elemento. Não lembrava como se encaixava na história, agora eu lembro, porque realmente, né, eles têm um artefato lá que tem o sangue de Cristo, e eles abriram um buraco lá, e as freiras têm que ficar rezando o tempo inteiro pra aquele buraco não abrir. E aí jogou o sangue de Cristo lá, e aí aconteceu que caiu os terremotos, não, as bombas da guerra, porque esse filme se passa um pouquinho depois da guerra, né, e as bombas abriu o buraco e tá saindo um monte de demônio lá de dentro, e é isso aí, por isso que aí tem que ter que ficar rezando. Eu achei interessante a história, porém, o que me pega muito é que começa a ficar muito chato, mano, depois de um tempo. Ela não acaba a noite nunca. É tão engraçado, porque começa a noite, eles não dormem, passa pra uma outra cena e ainda tá de noite, mas tem essa noia também, eles ficarem no meio do mato. Não entendo por que eles ficam fazendo isso aí, de ir lá no meio do cemitério, lá no meio do mato. Tanto que o pastor foi lá e... Uma outra coisa que é muito engraçado, falei pastor, é padre. Tá bom, é diferente. Tá bom, eles são religiosos, eles acreditam no sobrenatural. Tanto que a menina tem um monte de visão, né, a freira, e o padre também já fez um exorcismo, ou seja, eles já estão conectados com esse mundo sobrenatural. Mas acontece uns bagulhos explicitamente assustadores, tipo assim, nossa, realmente o bagulho tá pesado aqui, temos que continuar firme. Eu já teria fugido no primeiro. Engraçado, porque ao mesmo tempo que são os personagens que quase nunca se conectam tão bem, são personagens que eu achei até legal com a personalidade dos 3. Eu gostei mais desse filme do que It a Coisa, por exemplo, que tem 15 personagens principais e não desenvolve quase nada. Um deles, que é o francês, né, eu descobri que ele aparece em outro filme, que aparentemente a freira, ela aparece em um dos Invocações do Mal, e aí fizeram o filme da freira, e aí no final também mostra uma cena que também acho que é da Invocação do Mal, que mostra esse menino francês aí possuído. Então eu acredito que fãs de Invocação do Mal, quando chegou nessa parte que aparece esse francês, deve ter falado, não, o menino lá é... Mas é o que eu falei, né, ao mesmo tempo que é interessante, porque eu gosto muito do visual do filme, como eu falei, eu gosto de coisa religiosa, então esse negócio das freiras é o único filme que eu conheço de terror que tem freira, porque tem muito que tem padre, né, eu já vi muitos. Eu gosto desse negócio da devoção, né, que elas têm que abrir mão. Essa freira, ela ainda não fez os votos dela, então ela ainda não é uma freira, e aí ao longo do filme ela passa por coisas que faz com que ela entenda o porquê que ela tem esse dom das visões. Eu acho interessante isso, realmente eu gostaria que o filme fosse mais por esse lado, se bem que vai o suficiente que tem que ser. Tipo assim, eu acho que eu gostaria mais desse filme se ele não fosse um filme de terror, sabe, fosse um filme realmente de investigação, mistério, sobre essa morte misteriosa. E aí eu sinto que como o filme tem que se prender em ser um filme de terror, ele joga toda uma história interessante pra fazer um monte de sustos aleatórios no meio do cemitério. E é engraçado, mas é que... É isso, né? Filme de terror é um tipo de filme. É engraçado porque eu tô fazendo uma maratona. Tem que revelar que não é o meu gênero de filme favorito. Tanto que eu tenho até um pouco menos de critério pra filme de terror, porque eu sei que... Claro que tem filmes incríveis de terror, né? Só que geralmente é isso aí, ó. Eu não vou falar a nota que eu dei porque eu ainda não decidi, mas provavelmente vai ser tipo 3 estrelas. E agora... Se eu pudesse ter esse filme, A Freira, em DVD, eu teria? Quase, mas não. Quase teria, porque tem um visual muito legal mesmo. Eu gosto das visões dela. Eu gosto até um pouco dos efeitos especiais. Eu acho que os efeitos especiais funcionam um pouco mais do que no It, por exemplo. Só que, mano...
ele fica muito chato depois de um tempo. O começo é bem legal, a investigação, o que tá acontecendo, por que essa moça se matou e tal. E as explicações, eu acho que são até boas. Eu achei que a história do filme como um todo, tipo, se fosse um livro, eu acho que eu gostaria muito de ler, porque eu acho a história muito boa. Porém, visualmente, é um monte de susto aleatório, começa a chegar numa hora que você começa a se perder, você não sabe mais por que tá todo mundo tomando susto. Você sente que, tipo assim, o tempo que eles ficaram lá no bagulho nessa abadia aí das freiras, eles podiam ter ficado lá em um dia e resolvia tudo, porque não tinha muita coisa pra fazer. Se bem que a investigação ia durar muito tempo mesmo. Mas não é tão instigante, sabe? Porque chega numa hora que é só sustinho, gente, é um monte de sustinho. Acho que chegou numa hora que eu até parei pra prestar atenção, que foi uns 10 minutos só de cena de susto. Às vezes é um filme legal pra deixar passando aí quando tem uns amigos, pra gente comer um negócio, uma pizza. Porém, pra uma história dessa, eu acho que valeria a pena, porque é uma história bem fechadinha, né? Eu não sei o quanto que essa história vai se encaixar nos outros Invocação do Mal. Porém, pra um filme solo, assim, se bem que tem continuação, né? Freira 2. Mas pra um filme fechadinho, talvez eu teria em DVD, porque a história poderia ser mais focada em ser, tipo assim, só isso mesmo, sabe? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, A Bruxa, do Robert Eggers. Sabe? A história fechadinha ali, tem começo, meio e fim, muito amarradinho. É um bagulho de quase um mistério ali também, o que tá acontecendo. Tem os seus desenrolares de uma maneira muito boa. E, por exemplo, é um filme que eu gosto. Quem sabe se o segundo for muito bom e eu gostar do segundo, e eu querer ter o segundo, eu não vou querer ter o primeiro. Mas por enquanto é isso, galera. E vamos ver se vai conseguir assistir mais filme de terror aí, gente. Então se inscreve no canal aí, pra não perder mais vídeos dessa série maluca que eu tô fazendo. Tá aparecendo aí vídeos recomendados aí também. E recomende filme de terror pra mim, porque vai que eu vou acabar perdendo ideia do que assistir. E vocês podem me falar aí o que eu posso acabar dando uma olhadinha. Me siga aí, dá um like e etc.